Olá pessoal, espero que você esteja bem, é uma alegria a gente poder estar junto aqui mais uma vez. É sempre importante lembrar que nós já retornamos com os nossos cultos presenciais, tanto pela manhã quanto à noite. Então você está convidado a fazer parte, a vir participar aqui conosco. É só você acessar nosso site e fazer a sua inscrição. Mas eu queria começar então aqui o nosso tempo juntos, em volta da palavra de Deus, contando uma história, contando sobre a experiência de alguns irmãos nossos lá na Inglaterra, alguns anos atrás, que viveram uma experiência um tanto que interessante. O pastor dessa igreja, ele começou a ter uma percepção ou uma sensação de que aquela igreja eles estavam perdendo a essência da adoração. Ele olhava e por mais que ele visse ali os músicos, por mais que ele visse ali a igreja envolvida na música e no culto de forma geral, ele tinha essa sensação de que eles estavam ou não estavam vivendo a essência da adoração. É como se eles estivessem se apoiando demais em toda aquela estrutura de som e luzes e por aí em diante. E ele toma uma atitude um tanto que ousada e que gera um certo impacto na vida daquela igreja. Ele decide desligar todo o equipamento de som, desligar todo o sistema de iluminação daquela igreja, com o intuito, com o desejo de mostrar ou de ensinar aquela comunidade sobre a verdadeira adoração, sobre a verdadeira essência da adoração, que não está apoiada naquilo que nós fazemos em um momento específico dentro do culto ou em alguma coisa que nós chamamos de espiritual. A adoração não se limita apenas a isso. E o pastor, então, ele toma essa atitude, essa ousada atitude, para levar, para conduzir aquela igreja a essa percepção mais elevada sobre o propósito pelo qual fomos criados, que não é outro, ou que não diz respeito a outra coisa, que seja a adoração a Deus. E é interessante que o líder de louvor dessa igreja, ao vivenciar com toda aquela comunidade essa experiência, ele escreve uma canção. E nessa canção, ele diz algo tão interessante, eu queria compartilhar um trecho dela. Ele fala assim: quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Eu quero te dar mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas o meu interior, sabes tudo o que sou e queres o meu coração. Então esse líder de louvor, ele coloca no papel, ele coloca numa canção exatamente o que aquela comunidade foi levado, o que aquela comunidade pôde experimentar, que Deus, ele quer muito mais do que a nossa canção, Deus, ele quer muito mais do que a nossa música, ou muito mais do que as nossas ofertas. Deus, ele está interessado em primeiro lugar com o nosso coração. E meus amigos, a experiência que eles viveram, de alguma forma, pode contribuir muito para a gente pensar mais sobre esse tema da essência da adoração, ou o tema do propósito pelo qual nós fomos criados. E eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria que você pensasse, com base na experiência que esses irmãos lá tiveram, e se fosse tirado de nós algo muito importante, será que nós ainda assim permaneceríamos adorando a Deus? No caso deles, foi tirada a música e toda aquela estrutura que nós tão facilmente conhecemos nos cultos. Isso foi tirado deles, para que eles pudessem desenvolver e perceber a verdadeira adoração. E nós, se também fosse tirado de nós algo tão importante, será que nós permaneceríamos adorando a Deus verdadeiramente e de forma genuína? Quando eu penso nessa pergunta, eu consigo me lembrar da vida de Abraão. Eu não sei se você conhece muito bem a história de Abraão, mas Abraão foi um homem que ele recebeu de Deus muitas promessas. E uma dessas promessas era que ele seria pai de uma multidão, pai de nações. Apesar de demorar, pelo menos aos nossos olhos, demorar para que essa promessa seja cumprida, quando de fato Abraão se torna pai, depois de um tempo Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você entregue Isaac. Deus pede para Isaac, pede para Abraão talvez a coisa mais importante que Abraão tinha naquele momento, que era Isaac. E nós podemos perceber ali a fé de Abraão,
A devoção e o amor de Abraão a Deus, a obediência de Abraão a Deus, porque ele está disposto a, digamos assim, perder aquilo que ele tinha de mais importante, para permanecer fiel e obediente em adoração e devoção a Deus. A história de Abraão é brilhante nesse sentido. E se fosse tirado algo de nós assim tão importante, será que nós permaneceríamos adorando a Deus? Eu penso que esse momento que nós vivemos há 6 meses, de alguma forma pode nos ajudar a pensar também um pouco. Eu acredito aqui, entre aspas, não é, que foi tirado de nós o culto presencial. Entre aspas, tá certo? Nós estávamos impossibilitados de estarmos juntos presencialmente como igreja. Nós perdemos esse privilégio. E eu fiquei pensando durante todo esse tempo, e eu continuo pensando e me perguntando será que mesmo impossibilitado de estarmos desfrutando de tudo aquilo que nós desfrutávamos antes e que voltamos agora, será que a nossa adoração, será que nós permanecemos adorando a Deus verdadeiramente, de forma genuína, cumprindo com um propósito pelo qual nós fomos criados? É um pouco sobre isso que eu gostaria de compartilhar e refletir com vocês nessa manhã. A questão então não é aonde estamos, como estamos, quais são as condições ou as circunstâncias, mas a questão é nós estamos cumprindo com o propósito pelo qual nós fomos criados? E talvez você esteja se perguntando, tá, mas qual é o propósito pelo qual nós fomos criados? Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos principalmente para Isaías capítulo 43, verso 7, Deus está dizendo para Isaías e consequentemente para o povo de Israel, Deus diz, eu criei vocês para a minha glória. Eu criei vocês para a minha glória. E o apóstolo Paulo ele vai dizer algo muito parecido, só que com outras palavras, lá em Efésios capítulo 1, quando Paulo lista ali todas as bênçãos, os benefícios, os privilégios que eu e você recebemos de Deus em Cristo Jesus. A adoção em Cristo, a salvação e a certeza da salvação, a presença eterna e constante do Espírito Santo em nossa vida. Só que Paulo faz questão de dizer que tudo isso que nós recebemos de Deus, Paulo fala, é para o louvor da sua glória. Ou seja, tanto Isaías quanto Efésios resume muito bem qual é a finalidade pela qual nós fomos criados. É para vivermos para a glória de Deus. E o que é essa finalidade, senão uma vida de adoração? Porque, meus amigos, a adoração é muito mais do que um momento de louvor com a igreja presente. Uma vida de adoração é muito mais do que um ato de religiosidade ou de espiritualidade que nós fazemos durante o dia, durante a semana. Adoração e o propósito pelo qual nós fomos criados diz a nossa vida completa sendo entregue e colocada diante de Deus. Então nós poderíamos definir que o fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar prazer nele para sempre. Só que às vezes nós temos uma certa dificuldade com isso. Às vezes nós não compreendemos totalmente o que essa finalidade ou o que esse propósito de fato quer dizer para nós. E nós acabamos compartimentando a nossa vida e colocando Deus em alguns desses compartimentos, mas em outros nós continuamos vivendo a nossa vida normalmente. Então nós pensamos que glorificar a Deus diz respeito àquilo que eu faço de forma espiritual a Ele. Ou seja, para facilitar, quando eu oro, quando eu canto, quando eu jejuo, quando eu dou a minha oferta, quando eu sou generoso com a igreja ou com os meus irmãos. Isso tudo são atos, sim, que glorificam a Deus, mas glorificar a Deus não se limita apenas a estas coisas que nós fazemos. É muito interessante porque Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo fala, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Paulo diz, façam para a glória de Deus. Ou seja, desde as coisas mais simples da nossa vida, como o comer e o beber, e todas as outras coisas devem ser feitas para essa finalidade, a glória de Deus. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós não devemos compartimentar a nossa vida, mas que tudo que nós vivemos e tudo aquilo que Deus concede sobre nós deve ser vivido nessa perspectiva e para essa finalidade. Por exemplo, o seu intelecto, a sua capacidade, a sua inteligência, ela deve ser usada não apenas para o seu bem pessoal,
não apenas para você proclamar a si mesmo, mas para a glória de Deus. Assim como os seus dons, os nossos talentos, as habilidades e capacidades, o nosso trabalho, tudo isso deve também ser vivido para essa finalidade. E a gente vai começando a entender que viver para a glória de Deus, viver a essência da adoração é muito mais profundo do que nós às vezes imaginamos ser. O seu casamento, o seu relacionamento, as suas amizades, o seu namoro, a sua obediência aos seus pais, a sua relação com a sua família, o seu envolvimento na igreja, tudo isso tem como finalidade, ou deveria ter como finalidade, a glória de Deus. E é interessante, meus amigos, que isso ainda não é tudo. Porque à medida em que a gente passa a conhecer a Deus, em que nós nos relacionamos com Deus e gradualmente nós nos envolvemos mais com Ele, nós vamos percebendo que glorificar a Deus não se limita apenas à coisa que nós fazemos, mas glorificar a Deus, sobretudo, diz respeito a nós encontrarmos o nosso prazer e a nossa satisfação nele. É isso que essa frase está dizendo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e encontrar prazer nele. Sabe uma coisa interessante? Durante alguns anos da minha vida, eu orava a Deus dizendo: Deus, eu quero viver para a tua glória. Eu não sei se você já fez essa oração. Eu já fiz algumas vezes, é uma ótima oração. Eu quero viver para a glória de Deus. Só que com o passar do tempo, eu fui entendendo que viver para a glória de Deus não se limita a fazer coisas para Ele, mas a ter o meu coração entregue e satisfeito nele. Ou seja, à medida em que nós encontramos satisfação, contentamento, prazer e alegria no Senhor, nós já estamos automaticamente glorificando a Ele. Então, meus amigos, tudo isso é para dizer sobre o assunto que eu quero refletir com vocês nessa manhã, sobre a essência da adoração, sobre uma vida de total entrega, de devoção e adoração para cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. E para isso eu gostaria de olhar com vocês para a história de dois irmãos, Caim e Abel, lá em Gênesis capítulo 4. Eu queria te convidar então a abrir a sua Bíblia, a ligar aí o seu aplicativo, se você puder, para acompanhar comigo a leitura desse texto. Enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você encontra Gênesis capítulo 4, é importante dizer que nós não vamos lidar aqui com toda a história de Caim e Abel. Nós vamos lidar com uma porção dessa história, com uma parte dessa história. Eu não sei se você conhece, não sei se você sabe todo o desfecho dessa história. Mas eu queria aqui desde já deixar um desafio para você. Quem sabe a partir de segunda-feira, você pode então fazer as suas devocionais ou continuar refletindo sobre a narrativa de Caim e Abel a partir dessa semana. Ok? Vamos lá então, Gênesis capítulo 4, a gente vai dos versos 1 a 8. E diz assim a palavra de Deus: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Caim, por que você está assim furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou e matou o seu irmão Abel. Então, meus amigos, a gente está diante de uma situação onde Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, eles vão até a presença de Deus
levando uma oferta de adoração, ou prestando adoração, prestando um culto a Deus. Só que sabe o que é bem interessante aqui? O que vem antes de Gênesis capítulo 4? Sim, Gênesis capítulo 3, mas o que acontece em Gênesis capítulo 3? Acontece ali o relato da queda e as consequências do pecado. Deus ali diz para Adão e Eva quais seriam as consequências de tudo aquilo que eles haviam feito. E eles são expulsos do jardim do Éden, e eles então não vivem mais desfrutando da presença de Deus. Agora eles carecem da glória de Deus. E nós entramos no capítulo 4, onde nós temos o relato desses dois irmãos que estão prestando culto. Qual que é o meu ponto aqui? O que é interessante aqui? É que até o momento, Deus ainda não havia estabelecido nenhum tipo de culto, nenhum tipo de sacrifício a Ele. Todo esse processo de culto, sacrifícios, ofertas e tudo mais, isso vai ser estabelecido por Deus lá na frente. Mas até então, nós não tínhamos nada ainda estabelecido. Por que eu acho isso interessante? Porque, gente, desde o momento em que Adão e Eva são expulsos do Éden, a vida fora do Éden é uma vida onde indivíduos desejam agradar a Deus com as suas obras e com as suas ofertas, ainda que Deus até o momento não tenha pedido nada para eles. A nossa vida sem Deus é uma vida de indivíduos que desejam ofertar a Ele alguma coisa. Então nós estamos diante dessa situação. Caim e Abel oferecendo uma oferta ao Senhor. Só que nós temos uma questão importante. Apenas a oferta de um é aceita. Apenas Abel e a sua oferta são aceitos. E talvez de imediato a gente olha para esse texto e a gente fica se perguntando, então a questão está na oferta. Um ofereceu algo mais importante ou melhor do que o outro. Sim, isso faz parte, isso também está no texto. Mas mais importante do que a oferta é a maneira como ela foi feita, é a disposição daquele que oferta. Por isso que a primeira coisa que eu queria destacar para nós aqui nesse momento, pensando sobre a adoração, o propósito pelo qual fomos criados, a partir da experiência e da narrativa de Caim e Abel, é que a oferta não é a coisa mais importante, mas a oferta revela o coração de quem está ofertando. A questão mais importante para nós não é se Deus ele gosta mais de churrasco, Deus gosta de picanha e maminha e não gosta tanto assim de vegetais, de alface ou qualquer outra coisa. A questão maior não é essa suposta preferência de Deus por carne, não por legumes, não é sobre isso que o texto fala. A questão não é a oferta em si, mas é essa disposição daquele que oferta, porque a gente vai perceber que a oferta nada mais é do que o resultado do coração, do que o reflexo da vida daquele que está ofertando. A oferta reflete a relação que Caim e Abel têm com Deus e como era ou como estava o coração daqueles dois indivíduos. Quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que a oferta que Caim leva diante de Deus é uma oferta qualquer. O texto original vai nos dar esse significado e esse detalhe tão importante para nós. A questão não é que Caim ofereceu o fruto, não é que Deus não tem problema com o fruto, a questão não é essa, mas a questão é que a motivação, a oferta de Caim é uma oferta qualquer. Sabe quando você faz alguma coisa assim, ou porque você não tem muito tempo, ou porque aquilo não é importante para você e você faz de qualquer jeito? Pois é, a ideia é exatamente essa. Caim ele oferta para Deus algo de qualquer jeito. Porque no fim das contas, a oferta de Caim revela que Deus não era assim tão importante para Caim. Enquanto que a oferta de Abel já revela uma disposição do coração totalmente diferente, uma relação com Deus totalmente diferente. A qualidade da oferta revela o coração, o caráter e a vida do ofertante. Então, o modo como vivemos, o que fazemos e como fazemos o que fazemos, revela muito, fala muito sobre o que de fato é importante para nós. E como eu disse, para Caim, Deus não era assim tão importante. A sua oferta revela isso. E, gente, na nossa vida ou na vida de muitas pessoas, nós facilmente podemos descobrir o que de fato é importante para elas.
O que de fato é importante para nós é quando nós estamos dispostos a conseguir aquilo, ou agradar aquilo, ou aquela pessoa, custe o que custar. O que é importante para nós é algo que nós não mensuramos quanto tempo ou o que isso vai nos custar, nós simplesmente queremos fazer aquilo. Não é assim? Quantas vezes você já viu uma pessoa, ou até mesmo, quem sabe você já fez isso? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho recursos. Ah, mas eu não tenho dinheiro. E a gente dá uma série de justificativas. Porque no final das contas, aquilo ali que está envolvido nessa conversa, nessa discussão, não é importante para nós. E por isso nós dizemos, não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho recursos. Mas quando diz respeito a algo que é importante para nós, opa, aí sim, aí nós temos tempo, aí nós temos recursos e por aí em diante. O que nós vemos na vida de Caim é exatamente isso. Não é que ele não tinha tempo, não é que ele não poderia ter oferecido o melhor dos frutos da terra. A questão é que Caim estava ocupado demais com outras coisas. Ou melhor, que outras coisas eram mais importantes para ele. Ou seja, às vezes na nossa vida ou na vida das pessoas, não é que Deus não é importante, mas é que existem coisas mais importantes do que Deus. E eu queria passar aqui alguns instantes rapidamente falando com você sobre como, quando Deus não é a pessoa, ou entre aspas, né, a coisa mais importante para nós, quando Deus não ocupa o lugar de primazia na nossa vida, como isso se reflete de forma muito clara em nossa volta. Por exemplo, a nossa própria adoração, pegando bem aqui o exemplo de Caim. Quando Deus não tem a primazia na nossa vida e do nosso coração, a nossa adoração a Ele, ela é feita de qualquer jeito. Ela é uma adoração sem fervor. Perdão, ela é uma adoração sem vida, é simplesmente uma tarefa a ser cumprida. Né? É aquele pensamento que às vezes nós temos, né? Ah, eu vou para a igreja porque eu preciso ir, preciso fazer isso. Eu vou orar porque, afinal de contas, eu preciso fazer isso. Então, quando Deus não tem a primazia no nosso coração e na nossa vida, a nossa própria adoração a Ele, a finalidade pela qual nós fomos criados, ela perde o seu valor. Nós acabamos dando valor a outras coisas, justamente porque Deus não tem a primazia. Um outro elemento que fica muito visível na vida daqueles que não têm Deus como a pessoa mais importante na vida é a ingratidão. Porque você já parou para pensar que quando nós estamos gratos a Deus, ou quando nós estamos gratos a uma pessoa, nós simplesmente fazemos da melhor forma possível e fazemos o melhor que nós podemos fazer, fazemos com energia, com vida, com determinação. Mas quando o nosso coração é ingrato, por que nós vamos oferecer algo para Deus ou para alguém se eu não sou grato por aquilo? Então, quando Deus não tem essa primazia na nossa vida, isso se manifesta muito como um coração ingrato. Uma outra questão, quando Deus não é, de novo, entre aspas, a coisa mais importante para nós, diz respeito ao uso do nosso tempo. Eu repito isso, meus irmãos. Caim tinha tempo para muitas coisas, mas ele prefere usar o seu tempo para aquilo que é mais importante para ele, revelando que Deus, a sua oferta, a sua adoração a Deus não são assim tão importantes. Isso é muito importante para nós. A forma como nós utilizamos o tempo que Deus nos dá, revela muito quem tem a primazia da nossa vida, quem de fato tem a prioridade, quem de fato é importante para nós. Se temos tempo, ou melhor, a questão não é se temos ou não temos tempo, porque todos temos, mas a questão é que a maneira como nós usamos o nosso tempo revela quem é o Senhor da nossa vida. Mas não apenas a questão do nosso tempo, mas quando Deus não é a pessoa mais importante para nós, quando nós não entendemos o propósito pelo qual nós fomos criados, nós usamos os recursos, sejam eles financeiros ou materiais, que Deus nos dá para qualquer outra finalidade que não seja a sua glória. Nós usamos os recursos, os dons, os talentos, as capacidades e as habilidades que Deus nos dá para qualquer outro fim que não seja a sua glória. Por quê? Porque Ele não tem esse lugar
de primazia, de importância na nossa vida. E talvez eu esteja pensando assim, que usar o tempo, ou usar os recursos para a glória de Deus, quer dizer que eu tenho que ficar adorando, cantando e orando em todo o tempo. Não é sobre isso que eu estou falando. Quando a gente fala em usarmos o nosso tempo e os nossos recursos para a glória de Deus, não quer dizer que no final você tem que dizer um glória a Deus, uma paz do Senhor, ou qualquer outro jargão gospel e evangélico. Não é sobre isso que a gente está falando aqui. Eu queria dar 2 exemplos para que a gente pudesse entender bastante, sobretudo essa questão de como nós podemos viver para a glória de Deus, por exemplo, com os dons, as habilidades e as capacidades e a profissão que Deus nos deu. Eu queria aqui citar um diretor de cinema. Eu não sei se você já assistiu algum filme de um diretor chamado Terrence Malick. Eu não sei se eu estou falando certo, me perdoem. Mas ele é um diretor de cinema e ele é cristão. E talvez você pensa, nossa, ele é um diretor de cinema, ele é cristão, então ele faz filme para crente? Não, ele não faz filme para crente porque não existe filme crente. Agora eu escandalizei você, né? Mas calma aí, permanece comigo. Não existe filme crente, assim como não existe música gospel, não existe música santa e música secular. O que existe é arte, o que existe é música, o que existe é filme. E esse diretor de cinema cristão, ele entendendo a sua profissão, ele faz o uso dela glorificando a Deus, não fazendo um filme para crente, mas o seu filme anunciando e proclamando princípios e valores do Evangelho e do Reino de Deus. Isso que é viver para a glória de Deus e usar os talentos e a profissão que Ele nos deu. Não é que nós temos que ficar colocando Deus e achando alguma coisa, sabe, algum jargão espiritual para colocar ali. Não. Mas é simplesmente vivermos de forma simples e prática os valores, os princípios e as convicções do Evangelho de Cristo Jesus, as convicções e os princípios do reino de Deus. Eu lembro muito, e essa aqui é a segunda coisa que eu quero falar a respeito dessa finalidade de vermos para a glória de Deus, a partir da nossa vida, e aqui falando um pouco mais sobre o nosso trabalho. Uma das primeiras aulas que eu tive no seminário Palavra da Vida, lá em Atibaia, eu não lembro quem foi o professor, mas é uma frase que até hoje eu lembro facilmente. Ele diz assim, que nós temos como cristãos, e uma das formas de vivermos para o propósito pelo qual fomos criados, é quando nós fazemos o certo, quando ninguém mais está fazendo. E quando nós não fazemos o que é errado, ainda que todos estejam fazendo. Então, meus amigos, essa é uma forma tão simples de nós vivermos para a glória de Deus, no ambiente em que nós estamos. Quando todo mundo estiver fazendo o errado, nós estamos lá para fazer o certo, ainda que isso possa custar muito para nós. Às vezes nós somos colocados em situações delicadas no nosso ambiente de trabalho. Às vezes você é colocado numa situação que você tem que mentir. E essa é uma oportunidade para que a gente possa viver para a glória de Deus, fazendo o certo, ainda que ninguém esteja fazendo. São meios, são oportunidades. É uma forma de nós cumprirmos o propósito pelo qual fomos criados. Então, meus amigos, voltando aqui para Caim e Abel, Caim, ou melhor, a forma como Caim lida com a sua oferta, revela quem tem a primazia, quem tem a maior importância na sua vida. E a sua oferta dos frutos da terra, oferecida de qualquer jeito, revela o seu coração, revela a sua vida, revela o seu caráter. A qualidade da oferta revela o caráter e a vida do ofertante. Não há como a gente desconectar uma coisa da outra, porque a adoração é a essência de tudo aquilo que somos. Então, olhando para Caim e Abel, nós podemos perceber que Caim, ele tem uma falsa adoração, que também é culto. Eles também estão cultuando a Deus, só que na falsa adoração, por mais que haja ali elementos de culto, ela é uma adoração sem vida, ela é uma adoração sem graça, é mero cerimonialismo. Por quê? Mais uma vez, Deus não tem a primazia. O que é o culto? O que é a nossa entrega a Deus? O que é esse momento que nós temos a Deus, sobretudo como igreja, senão a oferta daquilo que nós temos e também a oferta daquilo que somos? De novo, nós não podemos desconectar
a nossa vida daquilo que nós ofertamos. A falsa adoração de Caim se reveste de religiosidade e tem uma finalidade. E nós vamos perceber que o desejo de Caim, o coração de Caim, ele vai se revelando cada vez mais e mais à medida em que a história avança. E nós vamos percebendo que o drama de Caim é o drama de ser aceito. Por isso que eu estou chamando aqui de o drama da aceitação. Olha só o que o texto diz. O Senhor disse a Caim, logo depois de ter rejeitado a ele a sua oferta, Deus ainda conversa com Caim, Deus ainda se relaciona com Caim. E Deus vai até ele dizendo, por que você está furioso? Por que você se transtornou? Ou por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Ou seja, essa pergunta de Deus para Caim revela muito sobre o coração do próprio Caim. No final das contas, o maior desejo, um grande desejo no coração de Caim era o desejo de ser aceito. E esse é um ponto importante sobre a essência da adoração. Nós não adoramos para sermos aceitos, mas é porque fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus, é que nós adoramos. Tem uma diferença aí, que às vezes ela é sutil, mas que ela vai se mostrando e se evidenciando para nós, sobretudo aqui na experiência e na vida de Caim e de Abel. Caim, ele faz o que faz porque ele deseja ser aceito. Esse é o drama da aceitação. É por isso que eu coloquei aí para você acompanhar comigo. A vida humana fora do Éden é uma vida que clama por aceitação. Desde que Adão e Eva foram expulsos do Éden, estavam distantes e carentes da glória de Deus, toda a vida humana vive da mesma forma. E a partir desse momento, toda a vida humana é uma vida que é vivida na perspectiva de ser aceito por Deus ou de ser aceito por pessoas. Então, desde Gênesis capítulo 4 até hoje, nós encontramos uma humanidade, uma sociedade que vive em busca de aceitação. E aqui nada melhor do que um testemunho, um exemplo pessoal sobre isso. Eu lembro tranquilamente de inúmeros episódios na minha adolescência, onde eu constantemente fazia coisas e me sujeitava a coisas porque eu queria ser aceito por um grupo seleto de pessoas, seja na igreja ou fora da igreja. Então eu lembro que eu me vestia de certa forma porque eu queria ser aceito por aquele determinado grupo de pessoas. Eu lembro que eu usava gírias e falava de tal forma porque eu queria ser aceito por eles. Eu ouvia a música que eles ouviam. Eu me interessava pelos assuntos que eles discutiam. Eu concordava com eles mesmo que interiormente eu discordava, porque no fundo eu queria ser aceito por aquele grupo de pessoas. E eu sei que talvez você já viveu muito disso. E talvez você esteja vivendo hoje ainda esse drama da aceitação, esse drama de ser aceito por alguém e também às vezes de ser aceito por Deus. Desde que nós perdemos a nossa referência, a nossa relação com Deus, a nossa vida é vivida muito em busca dessa perspectiva. Esse muitas vezes é o nosso drama. E sabe, isso tudo já é muito triste, mas sabe o que às vezes é mais triste ainda? É que até mesmo a própria igreja tem vivido esse drama de ser aceita pelo mundo. E por isso nós infelizmente encontramos cristãos, igrejas, pessoas que têm diluído o evangelho de Cristo, porque eles desejam ser aceitos pelo mundo. Nós abrimos mãos dos valores, dos princípios e da essência e da natureza do evangelho, simplesmente porque nós não queremos, às vezes ofender as pessoas, mas porque nós queremos ser aceitos pelo mundo. Infelizmente, nós temos visto isso em inúmeros assuntos importantes na nossa sociedade. Aborto, política e tantas outras coisas. Onde as pessoas às vezes têm cedido os princípios e a natureza do Evangelho, justamente porque querem ser aceitos pelo mundo. E infelizmente, às vezes muitas dessas coisas vêm da liderança, vêm das pessoas que estão à frente, vêm dos púlpitos das igrejas. Então o ser humano ele sempre vive carente, esse drama de ser aceito, e nós vemos isso na vida de Caim. E o mais interessante é que quando ele é rejeitado, qual é o seu sentimento? O seu sentimento é de frustração, de rebeldia, de ira, de fúria. Por quê?
Porque toda vez que nós não somos aceitos, toda vez que nós não colhemos o fruto, toda vez que nós não conseguimos aquilo que nós esperávamos, isto é, a aceitação, não há outro sentimento que toma o nosso coração senão um sentimento de frustração, de ira, de rebeldia, porque afinal de contas fizemos tudo para sermos aceitos e não fomos. Meus amigos, assim como Caim, nós também desejamos ser aceitos. E quando não somos aceitos, o pecado que está dentro de nós clama ainda mais alto e mais forte e nos leva a fazer coisas que nós jamais pensávamos que seríamos capazes de fazer. A frustração de Caim é tão grande, o seu pecado domina de forma tão forte, que ele vai fazer algo que talvez nem ele sabia que era capaz de fazer. Isso é muito interessante. Olhando mais uma vez para a minha própria vida, e eu acho que muitos de vocês vão também se ver nas mesmas situações que eu também já disse muitas vezes, eu jamais vou fazer isso. Não, isso aqui nunca vai acontecer comigo. Não, jamais eu vou fazer isso. E de repente estava lá eu, fazendo exatamente aquilo que eu disse, que eu jamais seria capaz de fazer. Quando nós não temos uma percepção bíblica correta sobre quem nós somos e sobre o pecado que habita em nós, nós realmente não damos valor e nós dizemos, isso nunca vai acontecer conosco. Mas o pecado, ele ganha espaço, como aconteceu na vida de Caim, por causa talvez de uma percepção incorreta, por causa talvez de um desleixo, seja lá o que for. O pecado cresceu, o dominou, até que ele tirou a vida do seu próprio irmão. Um outro exemplo disso aqui, um exemplo um pouco mais forte, mas por exemplo, alguém, um homem que adulterou, ou uma mulher que adulterou, talvez ela passou a sua vida dizendo, não, isso nunca vai acontecer comigo, eu jamais seria capaz de fazer isso. Pessoas que pensam dessa forma têm uma visão um pouco equivocada e muito sutil ainda sobre quem ela de fato é, e sobre o pecado, e sobre o poder que o pecado efetua nas nossas vidas. E quando nós olhamos para a vida de Caim, nós percebemos que o pecado levou ele, o dominou de tamanha forma, de tal forma, que ele tirou a vida do seu próprio irmão, e teve ali uma ruptura com Deus, e lógico, com o seu irmão. É interessante que nós vemos como Deus ele se coloca diante de Caim e diz, Caim, toma cuidado, Caim. O pecado está batendo na porta, Caim. Toma cuidado, você precisa dominar. Deus alerta Caim, Deus fala com Caim. Deus já começa a estender ali algum tipo de relação com ele. Mesmo que Deus já tinha rejeitado a sua oferta, Deus fala, Caim, toma cuidado. E é interessante, meus amigos, que a gente vai caminhando aqui para essa parte aonde nós nos deparamos com a misericórdia de Deus e como Deus lida com toda essa situação. Sabe, talvez quando nós lemos esse texto nós ficamos intrigados e incomodados porque nós dizemos assim, a justiça precisa ser feita, Caim precisa pagar pelo preço de ter matado o seu irmão inocente. Caim matou alguém que não tinha feito nada de errado, alguém que não tinha cometido nenhum erro, pelo contrário, ele matou um inocente. E a gente clama por justiça. E a gente diz, algo precisa ser feito, Caim precisa pagar o preço do seu pecado. E quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vai perceber que sim, Caim sofreu as consequências do seu pecado. Isso fica muito claro no texto, a partir do versículo 9 em diante. Só que ainda assim nós percebemos o caráter de Deus aqui, lidando com Caim, lidando com essa situação, e por mais que a gente fique assim, tanto que indignado ou inconformado, parece que isso não desce, sabe? Quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente vê que Deus age conosco da mesma forma. A misericórdia de Deus é tão grande por nós, o seu caráter misericordioso, a sua bondade se renova sobre nós e por nós a cada manhã. E nós nos vemos como Caim. E nós também somos alvos da misericórdia de Deus, porque nós não recebemos dele aquilo que nós merecíamos. A gente tem falado aqui sobre como Caim ofereceu para Deus qualquer coisa. E quantas vezes eu e você também não fizemos isso? Quantas vezes eu e você não nos apresentamos a Deus no culto
e nós mal e mal prestamos atenção no culto, ficamos ali mexendo no celular, ou estamos pensando em outras coisas, ou sequer viemos para a igreja, ou sequer se importamos no nosso crescimento e na nossa espiritualidade se tornar cada vez mais madura. Quantas vezes nós oferecemos para Deus qualquer coisa? Quantas vezes nós esquecemos o propósito pelo qual fomos criados, que diz respeito à glória de Deus, e vivemos para nós mesmos? E ainda assim, Deus não exerce a justiça que nós merecíamos, mas pelo contrário, Ele derrama a sua misericórdia sobre nós. Então, o nosso coração, ele diante dessa situação de Caim e Abel, ele clama por justiça. E sim, meus amados, a justiça, ela foi feita. Só que a justiça não foi feita sobre Caim, assim como a justiça não foi feita sobre nós, mas a justiça recaiu sobre os ombros de Cristo Jesus naquela cruz. É por isso que se o sangue de Abel proclama justiça, o sangue de Cristo, ele proclama graça, ele proclama misericórdia, ele proclama o amor que Deus tem por nós, em não nos dar aquilo que nós merecíamos. É por isso que o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, ele vai dizer: o sangue de Cristo fala de coisas melhores do que o sangue de Abel. Se o sangue de Abel fala de justiça, como eu disse, o sangue de Cristo fala de graça, o sangue de Cristo fala de misericórdia. Então não é que a justiça de Deus não foi feita, ela foi feita, mas ela não recaiu sobre os nossos ombros, mas ela recaiu sobre os ombros de Cristo. E essa é a essência da adoração. A essência da adoração passa por essa compreensão. Então, meus amigos, chegando para o final da nossa reflexão aqui, talvez a gente ainda se faça essa pergunta. Ok, a gente viu muito sobre a vida de Caim, sobre o seu estilo de vida, sobre o seu estilo adorador, com uma adoração mesquinha, com uma adoração medíocre diante de Deus, que revela o seu próprio coração e a sua própria compreensão sobre quem Deus é. Mas e Abel? Por que que Abel foi aceito? Por que que a oferta de Abel foi aceita? E aqui, Gênesis capítulo 4 não vai responder essa pergunta para nós. Mas quando nós, de novo, damos esse salto lá para Hebreus, que, gente, um parênteses aqui, é um livro fantástico. O livro de Hebreus, o autor de Hebreus fala que a oferta de Abel, ela foi aceita porque ela foi feita pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Então, quando a gente fala sobre adoração, a gente fala sobre vida, sobre indivíduo. Deus não aceitou apenas a oferta, mas, sobretudo, Deus aceitou Abel. Aceitou a pessoa Abel, porque a sua vida é uma vida de fidelidade, é uma vida de obediência, de devoção e de adoração a Deus. Mas toda essa vida de Abel, assim como a minha, e assim também, por exemplo, como a vida de Abraão, é a vida de alguém que é vivida pela fé. É por isso que Jesus fala que Abel é justo. Por quê? Porque ele viveu pela fé. E a sua adoração, a sua oferta foi feita pela fé. Assim como eu e você vivemos pela fé e podemos cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados, pela fé na obra de Cristo Jesus. Sempre foi e sempre será pela fé. Nós somos considerados justos diante de Deus, assim como Abel e Abraão, não pelas nossas obras, não pela nossa performance, não pelos nossos méritos, mas pela performance, pelos méritos e pela obra de Cristo Jesus na cruz. E é somente com essa perspectiva e nessa perspectiva que nós de fato podemos viver a essência da adoração e de fato então vivermos o propósito, a finalidade pela qual nós fomos criados. Pela fé, a oferta de Abel foi aceita. E o que é fé, meus amigos? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Abraão, assim como Abel, foram declarados justos por causa da sua fé, não por causa da sua oferta. E assim também, ou da mesma forma, é conosco. Então a verdadeira adoração não diz necessariamente na oferta, mas diz nas motivações, no coração. A essência da adoração é o que mais importa para nós. E a oferta, o modo como nós vivemos e o que fazemos, nada mais é do que o reflexo de quando a essência do Evangelho de Cristo Jesus, ela é vivida
e ela penetra profundamente o nosso coração. É por isso que eu queria terminar lendo um outro texto de Hebreus, um outro capítulo. Olha só o que diz sobre a adoração, ou como nós vivemos uma vida de adoração a Deus. Olha só o que o autor de Hebreus diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Aqui, gente, nós precisamos entender que essa plena confiança de entrar no Santos dos Santos não diz respeito a entrarmos na igreja, a entrarmos no templo. Não, mas diz respeito a entrarmos na presença de Deus. Porque em Cristo Jesus todos nós temos acesso à presença de Deus. E o autor de Hebreus está dizendo que essa segurança na adoração é de plena confiança. E mais para frente ele vai dizer então que a gente possa se aproximar de Deus como? Com um coração sincero. O que é um coração sincero, senão um coração puro? Um coração íntegro, um coração onde apenas Cristo Jesus, onde apenas Deus reina, e aonde Deus tem a primazia. Mas não apenas um coração sincero, mas o autor de Hebreus diz que nós nos aproximamos de Deus com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Tudo isso é obra do Evangelho, do sangue e do poder de Cristo operando nas nossas vidas. E é isso que nos coloca, então, é isso que nos torna, nos coloca aceitos diante de Deus, para vivermos a essência da adoração e cumprirmos, então, a finalidade pela qual nós somos criados, que não é outra senão vivemos para a glória de Deus. Eu queria, então, deixar duas coisas para a nossa reflexão aqui, final. A primeira delas é uma pergunta: você tem cumprido o propósito pelo qual você foi criado? Você tem vivido nesse propósito? A sua vida de adoração de fato tem revelado que você está vivendo a vida pela qual Deus te chamou para viver? Você tem cumprido esse propósito? E como você tem feito isso? Eu queria rapidamente só voltar lá para o começo. Nós não vivemos e cumprimos esse propósito apenas falando e vivendo coisas espirituais, mas nós vivemos esse propósito com a totalidade da nossa vida. Tudo que somos, tudo que temos, é para a glória do Senhor, para o louvor da sua glória. Você tem entendido isso, e mais do que isso, você tem vivido de forma prática esse propósito? E a segunda coisa que eu queria dizer, lembre-se, o seu coração, a sua vida, revela a qualidade da sua oferta. Não tem como a gente separar aquilo que nós oferecemos daquilo que nós somos. A oferta, lembra? A qualidade da oferta revela o caráter, revela a vida do ofertante. Então o seu coração, a sua vida, vão revelar se de fato Deus tem tido a primazia no seu coração e na sua vida. E talvez uma pergunta ainda um pouco parecida dentro desse ponto é: você tem oferecido para Deus que tipo de oferta? Lembra? Abel, ele oferece para Deus não para ser aceito, mas mesmo assim, sabendo que ele seria aceito por uma obra muito maior e poderosa que viria e que se completa em Cristo. Ainda assim, pela fé, Abel não deixa de oferecer o melhor que ele poderia oferecer. Então, nós somos aceitos por Deus, não pelas nossas obras, mas as nossas obras revelam que de fato fomos aceitos por Ele. E a qualidade dessa oferta, a qualidade dessa vida, revela que Cristo Jesus de fato tem a primazia do nosso coração. Lembra da canção que eu disse no começo? A canção ela tem um refrão que diz: estou voltando à essência da adoração. E o autor da canção diz: a essência da adoração não é música, mas a essência da adoração é Cristo Jesus e é o Evangelho. Eu queria orar com você nesse momento ainda. Eu queria que você aí onde você estiver, você pudesse fechar os teus olhos e você pudesse ter esse tempo com o Senhor. Pai querido, nós somos gratos porque nós somos criados para a Tua glória. Eu sou grato a Deus porque o Senhor nos fez, nos chamou, nos salvou para vivermos uma vida que glorifica o Teu nome, Senhor. Obrigado a Deus porque a razão da nossa existência é tão bela, é tão plena, é tão profunda, é tão especial, é tão
privilegiado, ó Deus, de vivermos para a Tua glória, ó Pai. Que a gente possa, ó Deus, nutrir no nosso coração uma verdadeira adoração, a essência da adoração, que é resultado de um encontro contigo, que é resultado de alguém que de fato compreende quem o Senhor é e aquilo que o Senhor fez na nossa vida, ó Pai. Nós sabemos, Deus, que nós somos aceitos pelo Senhor, não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo Jesus. E que a gente possa, então, em resposta a essa oferta tão importante e perfeita que foi a vida de Cristo, que a gente possa, então, oferecer também a nossa vida como gratidão e em resposta em adoração, na totalidade daquilo que somos para Ti, Senhor. Usa a nossa vida para a finalidade pela qual nós fomos criados, Senhor. Nós nos entregamos e queremos retornar à essência da adoração, que não é outra, senão o Evangelho de Cristo dentro de nós, mas que também se revela para fora de nós. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, que a paz de Deus seja com você, agora e para sempre.